Imagine abrir seu guarda-roupa e ouvir Deus perguntar: isso reflete quem eu te chamei para ser? Você já parou para pensar no que suas roupas dizem sobre você? Não estou falando apenas de moda, de tendências que aparecem nas vitrines ou nas redes sociais, mas de algo mais profundo, algo que vai além do tecido, dos cortes e das cores. Será que o que você veste pode revelar quem você é no seu interior? Será que a maneira como você se apresenta ao mundo tem alguma conexão com sua vida espiritual, com sua relação com Deus? Talvez você nunca tenha olhado para o armário com essa perspectiva, mas a Bíblia, desde os tempos mais antigos, nos mostra que a vestimenta não é apenas uma necessidade prática. Ela carrega um significado que transcende o físico, apontando para verdades espirituais que podem transformar nossa forma de viver. Hoje, quero te convidar a abrir o coração e refletir comigo sobre como algo tão comum como a escolha da roupa que usamos todos os dias pode ser um reflexo da nossa identidade em Cristo. Antes de começarmos, deixe um comentário com se você quer descobrir o que a Bíblia diz sobre suas roupas. Inscreva-se no canal e não perca o final surpreendente. No princípio de tudo, quando Deus criou o mundo, a nudez de Adão e Eva no Jardim do Éden não era um problema. Eles viviam em perfeita harmonia com o Criador, sem vergonha, sem medo, sem nada que os separasse da presença divina. Mas quando o pecado entrou em cena, tudo mudou. Logo após desobedecerem a Deus, a Bíblia diz em Gênesis 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Esse foi o primeiro ato humano de tentar cobrir a vergonha, de lidar com a culpa que agora carregavam, mas as folhas de figueira, frágeis e improvisadas, não eram suficientes. Foi aí que Deus, em sua misericórdia, interveio. Em Gênesis 3, versículo 21, lemos: Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Esse gesto não foi apenas um ato de bondade prática, era um símbolo poderoso. O pecado exigiu um sacrifício, e Deus proveu uma cobertura que apontava para a redenção que viria no futuro através de Jesus. Desde aquele momento, a roupa deixou de ser apenas um pedaço de tecido e passou a carregar um propósito espiritual. Pense nisso por um instante. As túnicas de peles não foram feitas por Adão ou Eva. Elas vieram das mãos de Deus, mostrando que a verdadeira solução para nossa vergonha e separação não está em nossos próprios esforços, mas na graça divina. Esse é o primeiro sinal de que o que vestimos tem um significado que vai além do que os olhos podem ver. A roupa na Bíblia, muitas vezes, aparece como um reflexo do estado do coração. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, ele chegou à casa de Jessé e viu Eliabe, o filho mais velho. Eliabe era alto, forte, tinha uma aparência impressionante. Samuel pensou, com certeza, este é o escolhido. Mas Deus o corrigiu em 1 Samuel 16, versículo 7, dizendo: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Esse versículo nos ensina uma lição essencial. Deus está mais interessado no que está dentro de nós do que na imagem que projetamos. Mas isso não significa que o exterior seja irrelevante. Pelo contrário, o que escolhemos mostrar ao mundo pode ser um espelho do que carregamos na alma. Imagine uma jovem chamada Ana, uma cristã, que cresceu em uma pequena cidade do interior do Brasil. Ana sempre gostou de se vestir bem, de acompanhar as tendências que via nas revistas e no Instagram. Um dia, ela comprou uma blusa que estava na moda, justa,
com um decote ousado e cheia de brilhos. Quando se olhou no espelho, sentiu-se poderosa, confiante, mas ao sair de casa, notou os olhares que recebia na rua. Olhares que não tinham nada a ver com admiração por seu estilo, mas que a faziam sentir desconforto. Na igreja, durante o culto, ela começou a se perguntar: será que essa blusa reflete quem eu sou em Cristo? Será que estou glorificando a Deus ou chamando atenção para mim mesma? Ana não tinha uma resposta clara naquele momento, mas a inquietação em seu coração foi o começo de uma jornada para entender o que a Bíblia realmente diz sobre as nossas escolhas. A história de Ana não é única. Muitos de nós enfrentamos esse dilema em algum momento. Vivemos em um mundo que nos pressiona a seguir padrões externos, a nos vestir para impressionar, para sermos aceitos, mas a palavra de Deus nos chama a um caminho diferente. Em Lucas 6, versículo 45, Jesus ensina: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se nossas palavras revelam o que está dentro de nós, não seria lógico dizer que nossa aparência também faz isso? Não estou sugerindo que a roupa tenha um poder mágico ou que Deus está nos julgando por cada peça que escolhemos. A questão é mais profunda. Nossas escolhas refletem nossas prioridades, nossos valores e, acima de tudo, nossa identidade espiritual. Vamos olhar para outro exemplo bíblico que ilustra isso de forma poderosa. Em Lucas 15, encontramos a parábola do filho pródigo. Esse jovem deixou a casa do pai, desperdiçou sua herança em uma vida de excessos e acabou na miséria, cuidando de porcos e faminto. Quando finalmente decidiu voltar, seu pai não apenas o recebeu de braços abertos, mas também deu uma ordem clara em Lucas 15, versículo 22. Disse, porém, o pai aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Aquela melhor roupa não era apenas um presente, era um símbolo de restauração. As vestes rasgadas e sujas que ele usava representavam seu passado de pecado e fracasso. Mas a nova roupa significava que ele estava sendo recebido de volta como filho, com dignidade e honra. Gostou da ideia? Então, clica no like, compartilhe com um amigo e fique até o fim para uma revelação que vai te impactar. A mensagem sobre a oração, que cura doenças em segundos, trouxe à tona uma verdade poderosa que ressoa profundamente com a alma brasileira, onde a fé é um pilar que sustenta tantas vidas. Ao ouvir essa mensagem, senti meu coração se encher de esperança e uma certeza renovada de que o poder de Deus não está limitado pelo tempo, pela ciência ou pelas circunstâncias. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa nas igrejas lotadas, nos cultos vibrantes e nas orações fervorosas nas casas, essa mensagem me fez refletir sobre como muitas vezes permitimos que a dúvida e o medo nos afastem das promessas divinas. A ideia de que uma oração, quando feita com fé inabalável e autoridade em nome de Jesus, pode trazer cura instantânea, não é apenas inspiradora, mas um chamado à ação para vivermos nossa fé de maneira prática e ousada. O que mais me impactou foi a ênfase de que a cura já foi conquistada na cruz por Jesus, como diz Isaías 53:5. Pelas suas feridas, fomos curados. Essa revelação mudou minha perspectiva, mostrando que a cura não é algo que precisamos implorar, mas algo que devemos receber pela fé. A primeira lição que tirei é a importância de compreender que a cura é parte da nossa herança em Cristo. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, sejam financeiros, emocionais ou de saúde, muitas vezes nos sentimos presos a diagnósticos médicos ou situações que parecem sem saída.
Mas a mensagem me lembrou que Deus é sobrenatural e sua vontade é que tenhamos vida em abundância. João 10:10. Aplicando isso à vida, comecei a declarar as promessas de Deus sobre meu corpo e minha mente, mesmo quando os sintomas ainda estão presentes. Por exemplo, quando sinto cansaço ou ansiedade, agora coloco a mão sobre o coração e declaro: em nome de Jesus, recebo paz e saúde. Essa prática simples tem me ajudado a substituir o medo pela fé, alinhando minhas palavras com a verdade bíblica, como ensina Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Outra lição poderosa é a autoridade que nos foi dada em Cristo. No contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos desigualdades e dificuldades, é fácil nos sentirmos impotentes, mas a mensagem me ensinou que, como filhos de Deus, temos autoridade para ordenar que a enfermidade saia, assim como Pedro fez em Atos 3:6. Aplico isso ao enfrentar desafios diários, não apenas de saúde, mas em outras áreas da vida. Por exemplo, quando enfrento uma dificuldade no trabalho ou em casa, oro com confiança, declarando: em nome de Jesus, essa situação está resolvida. Essa postura de autoridade mudou como lido com problemas, trazendo uma confiança que vem de saber que o poder de Deus flui através de mim. A fé em ação foi outro ponto que me marcou profundamente. No Brasil, somos um povo que ama agir, seja dançando no carnaval, celebrando em família ou orando com fervor. A mensagem destacou que a fé não é passiva. Ela exige movimento. Como os leprosos em Lucas 17:14 que foram curados enquanto caminhavam, percebi que preciso agir como se já tivesse recebido a bênção. Recentemente, quando enfrentei uma dor física persistente, decidi não apenas orar, mas também agir como se estivesse curado. Comecei a me mover sem medo, confiando que Deus estava operando. E, surpreendentemente, a dor diminuiu. Essa lição me ensinou a não esperar sentir para crer, mas crer para então sentir. A remoção da dúvida e do medo também é uma prática que estou incorporando. No Brasil, onde muitas vezes carregamos o peso de incertezas, sejam econômicas ou pessoais, o medo pode nos paralisar. Mas como diz 1 João 4:18, o perfeito amor lança fora o medo. Aplico isso ao meditar no amor de Deus como um pai que deseja meu bem. Quando a dúvida surge, lembro-me de Mateus 8:3, onde Jesus diz: quero, seja purificado. Isso me dá coragem para rejeitar pensamentos de derrota e confiar que Deus quer me ver-me. Meus queridos irmãos, a mensagem que compartilhamos hoje não é apenas uma palavra de esperança, mas um convite para viver a fé que transforma vidas. Se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua confiança no poder de Deus, não guarde isso só para você. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo que edifica e deixe nos comentários um amém ou sua reflexão sobre como essa mensagem impactou você. Fique até o final porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa mensagem de cura e fé. Esse momento nos mostra que Deus não apenas nos perdoa, mas também nos veste com uma nova identidade quando voltamos para Ele. Agora, aplique isso à sua vida. Quando você aceitou Cristo, algo mudou dentro de você. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação não é apenas interna, ela se manifesta no jeito como vivemos, falamos e sim, até no modo como nos vestimos. Não se trata de seguir um manual rígido de regras sobre o que é permitido ou proibido, não é sobre legalismo.
como se a santidade pudesse ser medida pelo comprimento de uma saia ou pela cor de uma camisa. É sobre deixar o Espírito Santo trabalhar em nós, trazendo convicções que alinhem nossas ações, incluindo nossa aparência, com o coração de Deus. Pense em José, aquele jovem vendido como escravo no Egito. Quando foi levado à casa de Potifar, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre suas roupas, mas sabemos que ele carregava algo que o distinguia, sua integridade. Mais tarde, em Gênesis 41, versículo 14, quando Faraó o chamou para interpretar seus sonhos, lemos: Então, Faraó mandou chamar José, e depressa o tiraram do cárcere. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi à presença de Faraó. Aquela mudança de vestimenta marcou uma transição em sua vida, de prisioneiro a governador. Não era só uma questão de higiene ou protocolo. Era um sinal visível de que Deus estava lhe dando uma nova posição. Da mesma forma, nossas roupas podem ser um sinal do que Deus está fazendo em nós, um testemunho silencioso de quem somos agora. Mas nem sempre é fácil perceber isso no dia a dia. Vivemos em uma cultura acelerada, cheia de influências. No Brasil, por exemplo, a moda, muitas vezes, reflete nossa alegria, nossa criatividade. Pense nas cores vibrantes do carnaval ou nas roupas leves que usamos no calor do verão. Não há nada de errado em apreciar a beleza ou expressar nossa personalidade. O problema surge quando nossas escolhas começam a ser moldadas mais pelo desejo de agradar aos outros do que pelo desejo de honrar a Deus. Quantas vezes você já comprou uma peça de roupa porque viu alguém famoso usando? Quantas escolheu algo só para se encaixar em um grupo? Essas decisões podem parecer pequenas, mas, com o tempo, elas revelam onde está nosso foco. Paulo nos dá uma orientação preciosa em Efésios 4, versículo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aqui, ele fala de um despir e revestir espiritual, mas o princípio pode se estender ao que mostramos ao mundo. Se somos novas criaturas, por que continuaríamos vestindo as roupas ou as atitudes do passado? Não é sobre abandonar todo o seu guarda-roupa amanhã, mas sobre perguntar: o que eu uso reflete o novo homem que sou em Cristo? Quero contar outra história para ilustrar isso. Conheci um rapaz chamado Marcos, que trabalhava em uma loja de roupas em São Paulo. Ele era cristão, mas admitiu que, por causa do emprego, começou a se preocupar demais com a aparência. Passava horas escolhendo looks para impressionar os clientes e colegas. Um dia, durante um retiro da igreja, o pastor falou sobre como nossa vida deve glorificar a Deus em tudo. Marcos sentiu um aperto no coração. Ele percebeu que, sem notar, sua identidade estava mais ligada ao que vestia do que a quem ele servia. Não foi uma mudança instantânea, mas ele começou a simplificar suas escolhas, buscando equilíbrio entre cuidar de si e manter o foco em Deus. A experiência de Marcos nos lembra que não precisamos de roupas extravagantes para sermos valiosos. Nosso valor está em Cristo. Então, o que suas roupas dizem sobre você? Elas refletem um coração que busca a Deus ou um desejo de se encaixar no mundo? A Bíblia não nos dá uma lista de pode e não pode para o guarda-roupa, mas nos chama a viver com propósito. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso inclui até as coisas simples, como o que vestimos. Não é sobre perfeição,
mas sobre intenção. Quando você se levanta de manhã e escolhe uma roupa, que tal fazer uma pequena oração? Senhor, que minha aparência hoje honre você. Esse pequeno passo pode transformar algo rotineiro em um ato de adoração. Ei, você aí, deixe um comentário dizendo amém. Se acredita que suas escolhas refletem sua fé, inscreva-se e veja a surpresa no final do vídeo. A roupa não é só um reflexo da nossa identidade. Ela também pode abrir portas espirituais que nem sempre percebemos. Na próxima sessão, vamos explorar como nossas escolhas podem nos conectar ou nos afastar de Deus, muitas vezes sem que a gente se dê conta. Por agora, te convido a olhar para o seu armário com novos olhos. Pergunte-se: o que eu estou comunicando com o que visto? Que o Espírito Santo te guie nessa reflexão, porque a maneira como nos apresentamos ao mundo pode ser um testemunho poderoso de quem somos em Cristo. E se eu te dissesse que algumas roupas que você usa podem abrir portas espirituais sem que você perceba? Parece estranho, não é? Afinal, a gente costuma pensar na roupa como algo simples, uma escolha do dia a dia que não tem tanta importância assim. Mas a Bíblia nos mostra que o que vestimos pode ter um impacto muito maior do que imaginamos, indo além de uma questão de estilo ou conforto. Não estou falando de superstição, como se cada peça de tecido tivesse um poder mágico escondido. A questão é outra. Nossas vestimentas podem carregar significados espirituais, influenciar nossa vida e até nos conectar ou desconectar de Deus de maneiras que nem sempre enxergamos. Hoje, quero te levar a explorar esse lado menos óbvio da roupa, um lado que a palavra de Deus ilumina com clareza, nos chamando a viver com discernimento em tudo, até nas escolhas que parecem banais. Vamos começar com uma história que está nas Escrituras e que nos faz pensar. Em Josué 7, encontramos o relato de Acã, um homem do povo de Israel que trouxe consequências graves para sua nação por causa de uma decisão aparentemente pequena. Deus tinha dado uma ordem clara quando os israelitas conquistaram Jericó. Nada do botim da cidade deveria ser tomado, pois tudo estava consagrado à destruição. Mas Acã desobedeceu. Ele viu entre os despojos um belo manto babilônico, algumas barras de prata e uma peça de ouro. Em Josué 7, versículo 21, ele confessa: quando vi, entre os despojos, uma bela capa da Babilônia, 200 siclos de prata e uma barra de ouro, pesando 50 siclos, cobicei-os e os tomei. Ele escondeu tudo debaixo da sua tenda, achando que ninguém descobriria, mas o resultado foi devastador. Israel perdeu a batalha seguinte contra Ai, e a ira de Deus se acendeu contra o povo por causa daquele pecado. O manto babilônico não era só uma peça de roupa bonita, ele representava algo maior, uma contaminação espiritual que Acã trouxe para dentro do acampamento. Pense no que isso significa. Por que um simples manto causou tanto problema? Não era o tecido em si, mas o que ele simbolizava, a desobediência a Deus e a ligação com uma cultura pagã que o Senhor queria que seu povo rejeitasse. Aquele manto era um objeto de cobiça, um pedaço de Babilônia, uma nação conhecida por sua idolatria e seus valores opostos aos de Deus. Ao pegá-lo, Acã não só desobedeceu, mas abriu uma porta para influências que afetaram não apenas ele, mas toda a comunidade. Isso nos leva a uma pergunta séria. Será que hoje, sem perceber, também trazemos coisas para a nossa vida que carregam um peso espiritual que não vemos? Será que algumas roupas que usamos podem ter uma história ou um propósito que nos afasta de Deus? Outro exemplo poderoso vem do livro de Levítico. Em Levítico 19, versículo 19, Deus instrui o povo de Israel: não vestireis roupa tecida
de dois tipos de fio. À primeira vista, pode parecer uma regra estranha, algo que não faz sentido para nós hoje. Mas naquela época, havia um contexto espiritual importante. Muitas nações vizinhas, como os cananeus, usavam roupas de tecidos misturados em rituais religiosos dedicados a ídolos. Deus queria que seu povo fosse diferente, separado, santo. Aquela instrução não era só sobre moda, era sobre identidade e pureza espiritual. Ele sabia que até os detalhes da vida cotidiana, como o que vestiam, podiam influenciar o coração do povo e levá-los a se misturar com práticas que ele abominava. Antes de tudo, aperte o like se você ama aprender com a Bíblia. Inscreva-se no canal e não saia até o final. Tem algo especial te esperando. Embora não vivamos mais sob as leis cerimoniais do Antigo Testamento, o princípio de separação ainda ressoa. Deus nos chama a ter cuidado com o que permitimos entrar em nossa vida. Agora, traga isso para o nosso tempo. Imagine uma mulher chamada Carla, que mora em uma cidade grande como o Rio de Janeiro. Ela gosta de garimpar roupas em brechós, lugares cheios de peças únicas e baratas. Certo dia, ela encontra um vestido lindo, com estampas exóticas e um caimento perfeito. Compra sem pensar duas vezes, mas, ao chegar em casa, sente um incômodo que não explica. Semanas depois, descobre por acaso que aquele vestido veio de uma loja que revendia itens usados em rituais de religiões que ela, como cristã, não seguia. Será que é coincidência que desde então ela sentia uma inquietação que não tinha antes? Carla começou a orar e decidiu se desfazer do vestido, não por medo, mas por querer paz em sua casa. Histórias como a dela nos fazem refletir: de onde vêm as coisas que usamos? Elas têm alguma influência que não percebemos? Não estou dizendo que toda roupa de brechó ou toda peça barata carrega um problema espiritual. A questão é o discernimento. Em Deuteronômio 7, versículo 25, Deus avisa o povo sobre os ídolos das nações que eles estavam conquistando. Queimareis as imagens de escultura dos seus deuses. Não cobiçarás a prata, nem o ouro que estão sobre elas. Nem os tomarás para ti, para que não caias em laço, pois são abominação ao Senhor, teu Deus. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão vocês serão destruídos como elas. Aqui, o foco é nos objetos idolátricos, mas o princípio se aplica. Coisas consagradas a propósitos contrários a Deus podem trazer contaminação. E se uma roupa tiver sido usada em algo que desagrada ao Senhor, como práticas ocultistas ou imoralidade, não seria prudente perguntar se ela pertence à nossa vida? Vamos olhar para um exemplo mais moderno. Hoje, no Brasil, a indústria da moda é gigante. Muitas marcas produzem roupas em massa, às vezes em condições de trabalho duvidosas, explorando pessoas em países distantes. Outras promovem estilos que celebram a sensualidade extrema ou a ostentação, valores que a Bíblia nos alerta para evitar. Em 1 João, 2º versículo 15, está escrito: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando compramos uma camiseta ou um par de tênis, sem pensar na origem ou no que eles representam, será que estamos sendo influenciados por esse mundo que João descreve? Não é sobre demonizar a moda, mas sobre viver com consciência. Quero contar a história de Pedro, um jovem de Recife que adorava roupas de marcas famosas. Ele gastava boa parte do salário em peças que via como símbolos de sucesso. Um dia, durante um estudo bíblico, o líder falou sobre como nossas escolhas podem nos prender a valores que não vêm de Deus. Pedro começou a perceber que, para ele, aquelas roupas eram mais do que estilo, eram uma busca por status, por aceitação.
Não foi fácil, mas ele decidiu mudar. Começou a comprar menos, a escolher, com mais cuidado, perguntando: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? A transformação de Pedro não foi só no armário, mas no coração. Ele encontrou liberdade ao soltar o apego por coisas que, no fundo, o estavam escravizando. A Bíblia nos dá outro exemplo forte em Atos 19. Quando o evangelho chegou a Éfeso, algo incrível aconteceu. As pessoas que antes praticavam feitiçaria se converteram. E, em Atos 19, versículo 19, lemos: muitos dos que haviam praticado artes mágicas reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor deles, chegou-se a 50.000 dracmas de prata. Eles não guardaram aqueles objetos, não os venderam para lucrar. Eles os destruíram. Por quê? Porque entenderam que coisas ligadas ao passado de trevas não tinham lugar na nova vida com Cristo. E se aplicarmos isso às nossas vestimentas? Será que há algo no nosso guarda-roupa que, mesmo sem querer, nos conecta a bom passado ou a influências que Deus quer que deixemos para trás? Quer saber mais? Comente "Quero" e inscreva-se agora. Fique ligado até o fim para um momento que vai tocar seu coração. Não estou sugerindo que você jogue fora todas as suas roupas amanhã ou comece a ver demônios em cada camiseta. O ponto é viver com sabedoria. Em Mateus 10, versículo 16, Jesus nos orienta: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ser prudente é perguntar: o que isso representa? De onde isso vem? Isso edifica minha fé? Às vezes, uma peça pode ser neutra, mas o que ela significa para nós ou para quem nos vê faz toda a diferença. Por exemplo, uma jaqueta com símbolos que remetem à rebeldia ou violência pode não ter poder em si, mas o que ela comunica ao mundo pode abrir portas para mensagens que não glorificam a Deus. Pense no manto de Elias em 2 Reis, 2 versículos 13 e 14. Ele pegou o manto que Elias havia deixado cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Tendo ferido as águas, estas se dividiram, e Eliseu passou. Aquele manto não era mágico, mas simbolizava a autoridade espiritual que Deus passou de um profeta a outro. Isso nos mostra que roupas podem ser sinais de algo maior, tanto para o bem quanto para o mal. Se uma vestimenta pode representar a presença de Deus, como no caso de Eliseu, não seria possível que outras carreguem influências contrárias? A Bíblia não diz que toda roupa é perigosa, mas nos chama a examinar tudo com os olhos do Espírito. Vivemos em um tempo de escolhas infinitas. No Brasil, temos feiras livres, shoppings, lojas online. A oferta é imensa, mas quantidade não é sinônimo de qualidade espiritual. Em Romanos 12, versículo 2, Paulo nos exorta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso inclui nossa maneira de nos vestir. Não podemos simplesmente aceitar tudo o que a cultura nos oferece sem filtro. Precisamos orar, buscar direção e, se necessário, abrir mão do que não nos leva para mais perto do Senhor. Chegando ao fim desta parte, quero te desafiar a olhar para suas roupas com um novo olhar. Pergunte a Deus: Senhor, há algo no meu armário que não te agrada? Há algo que eu preciso soltar? Não é sobre medo, mas sobre liberdade. A liberdade de viver plenamente para Ele. Na próxima sessão, vamos falar sobre como a modéstia e a santidade entram nessa história, porque o que vestimos não é só sobre portas espirituais, mas também sobre o chamado de Deus para sermos diferentes. Imagine que você acorda amanhã e descobre que Jesus vai te visitar em casa.
Como você se vestiria para recebê-lo? Escolheria algo confortável, mais simples? Ou talvez algo mais arrumado para mostrar respeito? Essa pergunta pode parecer hipotética, mas ela nos leva a um ponto importante. A maneira como nos apresentamos não é só uma questão de gosto pessoal. Ela reflete o que valorizamos, inclusive nossa relação com Deus. Na Bíblia, encontramos um chamado claro para viver em santidade, e isso inclui a forma como nos vestimos. Não é sobre regras rígidas ou um uniforme cristão, mas sobre um coração transformado que se expressa em escolhas conscientes. Hoje, vamos mergulhar no que significa modéstia e santidade na vida de quem segue a Cristo, entendendo como essas virtudes nos ajudam a viver de um jeito que agrade ao Senhor e impacte o mundo ao nosso redor. A palavra de Deus nos dá uma orientação preciosa em 1 Timóteo 2 versículos 9 e 10, onde Paulo escreve: Quero igualmente que as mulheres se ataviem com traje decente, com modéstia e bom senso, não com tranças nos cabelos, nem com ouro, pérolas ou vestes dispendiosas, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Quando lemos isso, pode parecer que Paulo está falando só para as mulheres ou impondo um código de vestimenta antiquado. Mas o coração dessa mensagem vai além. Ele não está proibindo joias ou roupas bonitas. Ele está apontando para uma atitude, modéstia. Aqui não é só sobre o comprimento de uma saia ou a simplicidade de um look. É sobre o espírito com que nos vestimos. Humildade, respeito por Deus e pelos outros, em vez de uma busca por atenção ou ostentação. Isso vale para homens e mulheres em qualquer tempo ou cultura. Vamos pensar no que isso significa no Brasil de hoje. Nossa sociedade valoriza a aparência. Basta abrir o Instagram ou ligar a TV para ver propagandas de corpos perfeitos, roupas da moda e um ideal de beleza que muda a cada estação. É fácil cair na armadilha de se vestir para impressionar, para ser notado. Mas a Bíblia nos chama a um caminho diferente. Em 1 Pedro 3 versículos 3 e 4, Pedro diz: Não seja o adorno das mulheres o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparelhos de luxuosos vestidos, mas o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Essas palavras nos lembram que o verdadeiro encanto não está na superfície. Deus se importa mais com quem somos por dentro do que com o que mostramos por fora. Ainda assim, o por fora não é irrelevante. Ele pode ser um reflexo do que já foi transformado no coração. Quero contar a história de Juliana, uma jovem de Belo Horizonte que amava moda. Ela trabalhava como influenciadora digital e vivia postando fotos com looks cheios de estilo, roupas justas, decotes profundos, tudo para ganhar likes e seguidores. Juliana era cristã, mas nunca tinha pensado que suas escolhas poderiam ter um peso espiritual. Um dia, durante um culto, o pastor falou sobre como nossa vida deve ser um reflexo da glória de Deus. Aquilo ficou na cabeça dela. Será que suas fotos estavam glorificando a Deus ou a si mesma? Não foi uma mudança instantânea. Mas Juliana começou a ajustar seu estilo. Passou a escolher peças que a faziam sentir-se bonita, sem expor tanto, buscando um equilíbrio entre cuidar da aparência e honrar sua fé. O que mudou não foi só o guarda-roupa, mas a intenção por trás dele. A história de Juliana nos leva a um ponto crucial. Modéstia não é repressão. Não é sobre se esconder ou se vestir de um jeito sem graça para provar que somos espirituais. É sobre liberdade. A liberdade de não precisar da aprovação dos outros, de viver com um coração alinhado ao propósito de Deus. Jesus nos dá um exemplo perfeito disso. Ele não andava com roupas de rei ou túnicas enfeitadas para chamar atenção. Em Marcos 6,
versículo 9, quando enviou os discípulos, disse-lhes que usassem sandálias e não levassem 2 túnicas. Simplicidade que refletia seu foco na missão, não na aparência. Mesmo assim, havia algo nele que atraía as pessoas. Sua santidade, seu amor, sua autoridade espiritual. Isso nos ensina que o que realmente importa é o que carregamos dentro de nós. Mas o exterior pode ser um eco disso. Por outro lado, a Bíblia também nos mostra o perigo de usar a aparência para fins errados. Pense nos fariseus que Jesus criticou em Mateus 23, versículo 5. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Eles vestiam túnicas longas e acessórios exagerados para parecerem santos, mas o coração deles estava cheio de hipocrisia. A lição aqui é clara: não adianta cuidar da aparência se o interior está em desordem. Deus não quer que usemos a roupa como uma máscara, mas como um reflexo honesto de quem somos nele. Santidade não é algo que se coloca por fora como um adorno. Ela nasce de dentro e transborda para cada área da vida. Então, como encontramos esse equilíbrio? Não é caindo em extremos. De um lado, há quem transforme modéstia em legalismo, criando listas do que pode ou não usar. Nada de calça jeans, nada de cores vivas, só saias longas. Do outro, há quem ignore completamente o assunto, dizendo que Deus não se importa com isso e que podemos usar qualquer coisa. Ambos os lados perdem o foco. Em Gálatas 5, versículo 13, Paulo nos alerta: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi uns aos outros. Liberdade em Cristo não é permissão para fazer o que quisermos sem pensar. É a chance de escolher o que edifica, o que glorifica a Deus e abençoa quem está ao nosso redor. Quero trazer outro exemplo agora de um homem chamado Roberto, que vive em Salvador. Roberto era conhecido na igreja por seu jeito extrovertido e suas camisas estampadas típicas da Bahia. Ele não via problema nisso. Afinal, era só uma forma de expressar sua personalidade, mas com o tempo, começou a notar que algumas de suas roupas, com frases ou desenhos chamativos, atraíam olhares que o deixavam desconfortável. Um amigo da igreja perguntou: "Você acha que isso combina com o que você prega no grupo de jovens?" Roberto ficou pensativo. Não era sobre abandonar seu estilo, mas sobre ajustar o que ele comunicava. Ele passou a escolher camisas mais discretas, mantendo a alegria baiana, sem comprometer seu testemunho. Foi uma pequena mudança, mas fez diferença na forma como ele se sentia diante de Deus e dos outros. A Bíblia nos chama a viver assim, com intenção. Em Colossenses 3, versículos 12 a 14, Paulo escreve: "Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Acima de tudo, porém, revistai-vos do amor, que é o vínculo da perfeição." Aqui ele fala de vestir virtudes, mas o princípio se conecta ao que mostramos fisicamente. Se somos chamados a exibir humildade e amor no caráter, por que não faríamos o mesmo na aparência? No Brasil, isso pode ser um desafio. Nossa cultura celebra a beleza, o corpo, a sensualidade. E não há nada de errado em apreciar o que Deus criou. O problema surge quando cruzamos a linha para a vaidade ou a provocação. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, Paulo nos lembra: "Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo é sagrado, e a forma como o cobrimos deve honrar essa verdade. Isso não significa se cobrir da cabeça aos pés por obrigação, mas escolher com sabedoria, sabendo que pertencemos a Deus. Pense em Esther, uma mulher que nos inspira nesse equilíbrio. Quando foi levada ao palácio do rei Assuero, em Esther 2, versículo 15, ela passou por um processo de preparação com perfumes e ornamentos. Mas o que a fez se destacar não foi só a beleza externa, foi seu caráter, sua humildade, sua confiança em Deus. Esther nos mostra que podemos cuidar da aparência sem fazer dela o centro da nossa identidade. Modéstia não é descuido, é dignidade. É se apresentar ao mundo de um jeito que aponte para Cristo, não para nós mesmos. Mas como aplicamos isso no dia a dia? Não precisamos de um manual. O Espírito Santo é nosso guia. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo nos dá um filtro. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que tal usar esse versículo ao escolher uma roupa? Isso é puro, é amável, reflete virtude. Não é sobre seguir uma regra externa, mas sobre ouvir a voz de Deus em nossas decisões. Quero fechar com uma reflexão prática. Pense em uma peça do seu armário que você ama. Por que você gosta dela? Ela te faz sentir bem, por motivos que honram a Deus ou por alimentar algo como orgulho ou desejo de ser visto? Não estou dizendo que você precisa jogar tudo fora. Às vezes, é só uma questão de ajustar a intenção. Outras vezes, pode ser um convite a deixar algo ir. Santidade é um processo, e modéstia é parte dele. Não é sobre se tornar alguém que você não é, mas sobre se tornar mais parecido com Cristo. Nesta parte, vimos que modéstia e santidade andam juntas, começando no coração e se mostrando no que vestimos. Na próxima, vamos explorar como nossa aparência é também um testemunho visível, porque o que usamos não afeta só a nós, mas também a quem nos vê. Que Deus te dê clareza para viver de um jeito que o agrade. Se alguém te encontrasse na rua, sem te conhecer, será que conseguiria perceber que você é cristão só pelo jeito que você se veste e se comporta? Essa é uma pergunta que pode nos pegar desprevenidos, porque no fundo, a gente nem sempre pensa na nossa aparência como algo que fala por nós. Mas a verdade é que ela fala sim. Tudo o que fazemos, desde as palavras que escolhemos, até as roupas que colocamos no corpo, envia uma mensagem ao mundo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz, a viver de um jeito que aponte para Ele. Isso não significa que precisamos carregar uma Bíblia na mão o tempo todo ou usar camisetas com versículos estampados, mas que nossa vida, incluindo nossa aparência, pode ser um testemunho vivo da nossa fé. Hoje, vamos explorar como o que vestimos é parte desse testemunho e como a armadura espiritual que Deus nos dá nos prepara para enfrentar o mundo sem perder nossa identidade. A Bíblia nos diz, em Mateus 5, versículo 16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não está falando só de ações grandes, como ajudar os pobres ou pregar em um púlpito. Ele está falando de tudo o que fazemos, até os detalhes que parecem pequenos. A maneira como nos apresentamos é uma dessas obras que as pessoas veem. Não é sobre impressionar os outros ou seguir um padrão de beleza, mas sobre viver de forma que quem nos olhe perceba algo diferente, algo que reflita a presença de Deus. Isso não quer dizer que todo cristão precisa se vestir igual ou abandonar o estilo pessoal. A questão é,
o que nossa aparência comunica sobre quem somos em Cristo? Pense em Daniel, aquele jovem levado como prisioneiro para a Babilônia. Em Daniel, 1º versículo 8, lemos: resolveu Daniel no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Mas a pressão que Daniel enfrentava não era só sobre comida, era sobre toda a cultura babilônica que tentava moldá-lo. Ele e seus amigos receberam nomes novos, foram ensinados na língua dos caldeus e certamente tiveram acesso a roupas que refletiam o luxo daquela corte. Mesmo assim, Daniel escolheu se manter fiel a Deus. A Bíblia não detalha o que ele vestia, mas seu compromisso com a santidade era visível em cada escolha. Ele não se conformou ao padrão de Babilônia, e isso fez dele um testemunho poderoso. As pessoas ao seu redor, até o rei, notaram que havia algo especial nele, algo que vinha de Deus. Agora traga isso para o nosso contexto. Vivemos em um Brasil cheio de cores, ritmos e diversidade. Nossa cultura é rica e isso se reflete na forma como nos vestimos. Das sandálias de dedo no calor do Nordeste às botas de couro no frio do Sul, não há nada de errado em celebrar quem somos. Mas, como Daniel, também enfrentamos pressões para nos conformarmos. A mídia nos bombardeia com imagens de corpos perfeitos, roupas caríssimas e um ideal de ser alguém que depende de aparência. Quantas vezes você já sentiu vontade de comprar algo só para se sentir incluído? O desafio é viver de um jeito que mostre que nossa identidade não vem do que o mundo oferece, mas de quem Deus diz que somos. Quero contar a história de Lucas, um rapaz de Florianópolis que trabalhava em uma loja de surf. Ele adorava camisetas estampadas e bermudas despojadas, um estilo que combinava com a vibe da praia. Lucas era cristão e liderava um grupo de jovens na igreja, mas nunca tinha pensado muito sobre como suas roupas podiam influenciar os outros. Um dia, um adolescente do grupo perguntou: Lucas, você acha que Deus se importa com o que a gente veste? A pergunta o fez parar. Ele percebeu que, embora suas roupas fossem casuais, algumas estampas com frases debochadas ou desenhos exagerados não combinavam com o que ele ensinava sobre respeito e fé. Lucas não virou um cara de terno da noite para o dia, mas começou a escolher peças que transmitiam leveza sem comprometer seu testemunho. Foi uma lição simples. O que ele usava era parte da mensagem que ele passava. Isso nos leva a uma ideia poderosa. Em 2 Coríntios, 3 versículos 2 e 3, onde Paulo escreve: Vós mesmos sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando manifesto que sois carta de Cristo, expedida por nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Somos cartas abertas, lidas por quem nos vê. Não é só o que falamos que importa, é o que as pessoas enxergam em nós. Se alguém olha para você e vê orgulho, sensualidade ou conformismo com valores que não vêm de Deus, que tipo de carta você está sendo? Por outro lado, se vê em simplicidade, dignidade e paz, você está apontando para o autor da sua vida. Nossa aparência é um pedaço dessa carta, um convite silencioso para que outros conheçam a Cristo através de nós. Mas ser um testemunho visível não é só sobre o que vestimos fisicamente. Há uma camada mais profunda, a armadura espiritual que Deus nos dá. Em Efésios 6, versículo 11, Paulo nos exorta: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Ele descreve cada peça: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa armadura não é de tecido ou metal, mas é tão real
quanto qualquer roupa que usamos. Ela nos protege em uma batalha que não vemos, mas que enfrentamos todos os dias contra as influências que tentam nos tirar do caminho de Deus. Pense nisso como um soldado se preparando para a guerra. Ninguém entra no campo de batalha sem equipamento, certo? Da mesma forma, não podemos enfrentar o mundo, com suas pressões, tentações e mentiras, sem estar revestidos do que Deus nos oferece. O cinto da verdade nos mantém firmes, nos ajudando a viver com integridade, sem nos deixar levar por falsos padrões. A couraça da justiça protege nosso coração, lembrando que nossa aceitação vem de Cristo, não da opinião dos outros. Os sapatos do Evangelho nos dão direção, guiando nossos passos para levar a paz de Deus aonde formos. O escudo da fé bloqueia os ataques de dúvida e vaidade, enquanto o capacete da salvação guarda nossa mente, nos mantendo focados em quem somos em Deus. E a espada do Espírito, a palavra, é nossa defesa ativa contra tudo que tenta nos desviar. Quero trazer outro exemplo agora de uma mulher chamada Fernanda, que mora em Curitiba. Ela trabalhava em um escritório onde a moda era quase uma competição. Terninhos caros, saltos altos, tudo para mostrar status. Fernanda era cristã, mas sentia a pressão de se encaixar. Um dia, lendo Efésios 6, ela percebeu que estava mais preocupada com a armadura do mundo do que com a de Deus. Não largou o emprego, nem parou de se arrumar, mas mudou o foco. Passou a se vestir com elegância simples, priorizando conforto e autenticidade. Mais importante, começou a orar todas as manhãs, pedindo a Deus para vesti-la com sua armadura espiritual. Isso transformou não só seu guarda-roupa, mas sua confiança. Ela parou de buscar validação externa e encontrou força na presença do Senhor. A armadura de Deus é o que nos torna diferentes. Em Romanos 13, versículo 14, Paulo diz: "Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis satisfazer os desejos da carne." Vestir-se de Cristo é mais do que uma metáfora. É uma escolha diária de viver como ele viveu. Jesus não precisava de roupas luxuosas para ter autoridade. Em João 13, versículos 4 e 5, quando lavou os pés dos discípulos, lemos: "Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos." Um gesto de humildade que mostrou quem ele era. Sua aparência refletia seu coração de servo, e isso impactou o mundo mais do que qualquer ostentação poderia. No Brasil, onde a moda, muitas vezes, grita por atenção, essa ideia pode parecer contracultural. Pense nas festas de carnaval ou nas propagandas que vendem um ideal de sensualidade e liberdade sem limites. Não é errado querer se sentir bem com o que veste. Mas o que acontece quando nossas escolhas começam a refletir mais o mundo do que o reino de Deus? Em 1 Coríntios 8, versículo 9, Paulo nos avisa: "Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha a ser tropeço para os fracos." Nossa aparência não afeta só a nós, ela influencia quem nos observa, especialmente aqueles que estão buscando entender o que significa seguir a Cristo. Outro exemplo bíblico que ilumina isso é o de José. Em Gênesis 39, versículo 12, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele fugiu e deixou seu manto nas mãos dela. Aquele manto poderia ter sido uma armadilha, mas José escolheu sua integridade acima de tudo. Ele sabia que sua vida era um testemunho, mesmo sendo um escravo. Mais tarde, em Gênesis 41, versículo 14, quando foi chamado por Faraó, lemos: "Então, Faraó mandou chamar José, e depressa o tiraram do cárcere. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi à presença de Faraó." Esse momento marcou uma mudança visível,
Mas o que realmente o levou ali foi sua fidelidade a Deus. Nossa aparência pode ser um sinal do que Deus está fazendo em nós, mas é a armadura espiritual que nos sustenta no caminho. Então, como vivemos isso no dia a dia? Não é sobre abandonar todo o seu estilo ou virar alguém sem graça. É sobre alinhar o que vestimos com quem somos em Cristo. Antes de sair de casa, pergunte: isso reflete minha fé? Isso edifica quem me vê? E mais importante, vista a armadura de Deus em oração. Peça a Ele verdade, justiça, paz, fé, salvação e a força da sua palavra. Porque o mundo vai nos olhar, quer a gente queira ou não. Em Atos 4, versículo 13, os líderes religiosos viram Pedro e João e perceberam que eram homens simples e sem instrução, e ficaram admirados, reconhecendo que eles haviam estado com Jesus. Que as pessoas vejam em nós essa mesma marca. Chegamos ao fim desta parte, mas o assunto continua. Nossa aparência é um testemunho, e a armadura de Deus nos equipa para vivê-lo bem. Quando você imagina o dia em que estará diante de Deus, o que vem à sua mente? Será que você pensa nas roupas que estará usando ou no estado do seu coração? Tudo o que falamos até agora, identidade espiritual, portas espirituais, modéstia, testemunho, nos leva a este momento final, o chamado de Deus para nos prepararmos para a eternidade. A Bíblia nos mostra que a vida aqui na Terra é passageira, como uma sombra que logo desaparece. Mas o que fazemos agora ecoa para sempre. E acredite ou não, até a forma como pensamos sobre nossas vestimentas pode nos ajudar a olhar para o que realmente importa. As vestes que Deus tem guardadas para aqueles que o amam. Hoje, vamos fechar essa jornada refletindo sobre o destino final da nossa fé, sobre como viver aqui, com os olhos no céu, e sobre a promessa de um dia sermos vestidos com a glória do Senhor. Desde o início, Deus usou a ideia de vestimentas para nos ensinar verdades eternas. Quando Adão e Eva pecaram, Ele os cobriu com túnicas de peles, um sinal da redenção que viria. Mas essa foi só a primeira sombra de algo maior. Em Apocalipse 3, versículo 5, Jesus faz uma promessa que enche o coração de esperança. O vencedor será, assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essas roupas brancas não são feitas de algodão ou linho. Elas são a justiça de Cristo, a pureza que Ele nos dá quando lavamos nossas vidas em seu sangue. É uma vestimenta que não compramos, não costuramos, não merecemos. É um presente de Deus para os que permanecem fiéis até o fim. Pense nisso por um instante. Aqui na Terra, gastamos tempo e dinheiro com roupas que logo se desgastam. No Brasil, onde o calor pede tecidos leves e o frio do sul, às vezes, exige casacos pesados, estamos sempre adaptando o guarda-roupa. Mas essas peças, por mais bonitas que sejam, têm prazo de validade. As vestes brancas do céu, porém, são eternas. Elas não desbotam, não rasgam, não saem de moda. Em Apocalipse 19, versículos 7 e 8, lemos: Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Essa noiva é a igreja, você e eu, se escolhermos viver para Ele. E o linho fino não é só um símbolo de beleza, é o resultado de uma vida dedicada a Deus. Quero contar a história de Dona Maria, uma senhora de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Ela passou a vida costurando roupas simples para os filhos e netos, sempre com mãos cuidadosas e um sorriso no rosto. Dona Maria era conhecida na igreja por sua fé humilde. Um dia, já idosa,
Ela disse ao pastor: "Não vejo a hora de trocar essas roupas velhas pelas vestes brancas que Jesus prometeu." Ela não falava isso por desprezar a vida aqui. Ela amava cada dia que Deus lhe dava, mas tinha os olhos fixos na eternidade. Quando faleceu, deixou um legado de amor e simplicidade que tocou a todos. A história dela me faz pensar: será que estamos costurando o nosso linho fino com atos de justiça, como Dona Maria fez? A Bíblia nos chama a viver com essa perspectiva. Em Mateus 22, versículos 11 e 12, Jesus conta a parábola de um rei que preparou um banquete de casamento. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: "Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial?" Esse detalhe não é sobre tecido, é sobre preparação espiritual. Aquele homem não estava pronto para o encontro com o rei, assim como nós precisamos estar prontos para encontrar o Rei dos Reis. Não basta estar na festa, precisamos ter o coração vestido com a justiça que vem de Cristo. Isso nos desafia a olhar para a nossa vida agora. Estamos nos preparando para esse dia? Outro exemplo poderoso vem de Isaías. Em Isaías 6, versículo 5, ele tem uma visão de Deus no trono e exclama: "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Diante da santidade de Deus, Isaías sentiu sua indignidade, mas logo um anjo tocou seus lábios com uma brasa do altar, purificando-o. Esse momento nos mostra que ninguém pode estar na presença de Deus com as roupas do pecado. Só Ele pode nos limpar, nos vestir com algo novo. Em Isaías 61, versículo 10, o profeta celebra: "Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça." Essa é a troca que Deus oferece. Nossas vestes sujas pelo manto que Ele preparou. No Brasil, às vezes, esquecemos essa urgência. Vivemos correndo atrás de tantas coisas: trabalho, família, sonhos, que o futuro eterno pode parecer distante. Mas a palavra nos alerta em Hebreus 12, versículo 1. Corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Correr essa corrida significa deixar de lado o que pesa, o que nos prende ao temporário, e buscar o que dura para sempre. Nossas escolhas diárias, até as mais simples, como o que vestimos, podem nos ajudar a manter o foco no alvo. Não é sobre obsessão com regras, mas sobre viver com a consciência de que cada dia é um passo rumo à eternidade. Quero trazer outra história agora, de João, um jovem de São Paulo que cresceu em uma família cristã. Ele era apaixonado por moda urbana, tênis caros, jaquetas estilosas, tudo que o fazia se destacar na rua. João não via problema nisso até começar a trabalhar como voluntário em uma missão na periferia. Lá, viu crianças sem sapatos, famílias sem o básico. Aquilo o marcou. Um dia, lendo Apocalipse, ele pensou: se Deus me promete vestes brancas no céu, por que eu me preocupo tanto com essas coisas aqui? Não abandonou o estilo de uma vez, mas mudou a atitude. Passou a doar parte do que gastava em roupas e a escolher com mais propósito, querendo que sua vida refletisse o amor de Cristo. João entendeu que o verdadeiro tesouro não está no armário, mas no coração voltado para Deus. Esse foco na eternidade muda tudo. Em Colossenses 3, versículo 2, Paulo nos orienta: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Se nossa mente está no alto, nossas ações seguem esse rumo. Isso não significa desprezar a vida aqui. Deus nos deu beleza, criatividade,
alegria para desfrutar, mas significa colocar tudo em perspectiva. As roupas que usamos hoje são temporárias, mas podem ser ferramentas para viver uma fé que aponta para o eterno. A Bíblia nos dá um exemplo lindo em Zacarias, 3 versículos 3 e 4. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, ordenou o anjo aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito passar de ti a tua iniquidade e te vestirei de roupas novas. Esse é o Evangelho em ação. Deus tira a nossa sujeira e nos cobre com sua graça. Não importa o que você carregou no passado: culpa, vergonha, escolhas erradas. Ele quer te vestir de novo. E um dia, essas vestes temporárias darão lugar às permanentes, as que brilham com a glória do céu. No Brasil, onde a vida é cheia de altos e baixos, essa promessa é um alento. Pense nas enchentes que destroem casas, nas dificuldades que muitos enfrentam. Tudo aqui é frágil, mas Deus nos chama a olhar além. Em 2 Coríntios 4, versículo 17, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Assim, fixamos os olhos, não no que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. As vestes brancas são parte dessa glória, um sinal de que o sofrimento acaba, mas a alegria com Cristo não tem fim. Como vivemos isso agora? Não é jogando fora todas as roupas ou ignorando a aparência, é vivendo com propósito. Em Mateus 6, versículos 19 e 20, Jesus ensina: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Cada escolha, ajudar alguém, perdoar, orar e até se vestir com dignidade, é um fio no linho fino que usaremos um dia. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Você não precisa ser santo hoje, mas precisa querer ser. E Deus faz o resto. Quando penso no tema "a roupa que um cristão nunca deve usar", segundo a Bíblia, inspirado pelas palavras de Billy Graham, sinto uma mistura de curiosidade e reverência. A Bíblia, com sua sabedoria eterna, nos guia não apenas em questões espirituais profundas, mas também nas escolhas do dia a dia, como o que vestimos. No Brasil, onde a moda é uma explosão de cores, ritmos e personalidade, das roupas leves do Nordeste às estampas vibrantes do Carnaval carioca, falar sobre vestimentas pode parecer trivial à primeira vista, mas ao mergulhar nas Escrituras, percebo que cada peça que escolho carrega um peso espiritual que vai além do tecido. É como se Deus estivesse me convidando a olhar para o espelho, não apenas com os olhos, mas com o coração. Minha primeira reflexão vem de Gênesis 3:21, quando Deus vestiu Adão e Eva com túnicas de peles após o pecado. Esse gesto de misericórdia me toca profundamente. Não era só sobre cobrir a nudez, mas sobre restaurar a dignidade deles, apontando para a redenção que viria em Cristo. Aqui no Brasil, onde muitas vezes nos preocupamos com a aparência para sermos aceitos, essa história me faz questionar: as roupas que escolho refletem a graça que recebi de Deus ou apenas o desejo de me destacar? Billy Graham sempre enfatizou que nossa identidade está em Cristo, não nas vitrines. Isso me faz pensar em momentos em que comprei uma roupa só para impressionar, como aquela camiseta cara que vi num shopping em São Paulo, mas que no fundo não acrescentou nada à minha alma. Outro ponto que me marcou foi 1 Samuel 16:7, onde Deus diz a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. No Brasil, onde a beleza física é tão valorizada,
é fácil cair na armadilha de buscar validação externa. Lembro-me de uma amiga, Juliana, de Belo Horizonte, que vivia postando looks ousados no Instagram para ganhar likes. Ela era cristã, mas confessou que sentia um vazio, como se sua identidade estivesse presa às curtidas. Quando começou a refletir sobre o que a Bíblia diz, ela ajustou suas escolhas, não por medo, mas por querer que sua aparência refletisse sua fé. Essa mudança me inspira. Não se trata de abandonar o estilo. Afinal, Deus nos deu criatividade para celebrar a vida, mas de alinhar nossas escolhas com o propósito de glorificar a Ele. A parábola do filho pródigo, em Lucas 15:22, também ressoa comigo. Quando o pai mandou trazer a melhor roupa para o filho que voltou, ele não estava apenas cobrindo o corpo, mas restaurando sua posição como filho. Isso me faz pensar no quanto Deus deseja nos vestir com uma nova identidade. No Brasil, onde enfrentamos pressões para seguir tendências ou ostentar marcas, essa mensagem é um lembrete de que nosso valor não está no que vestimos, mas em quem somos em Cristo. Já passei por momentos em que me senti tentado a comprar algo só para me encaixar, como quando vi um par de tênis famoso numa loja no Rio. Mas ao orar, percebi que minha verdadeira roupa é a justiça que Deus me deu. O chamado à modéstia em 1 Timóteo 2, versículo 9 a 10, também me desafia. Paulo fala de se vestir com decência, modéstia e bom senso, não com ostentação. No Brasil, onde a sensualidade muitas vezes é celebrada na TV e nas redes sociais, esse versículo é um convite à reflexão. Não é sobre regras rígidas, como evitar calças jeans ou cores vivas, mas sobre intenção. Certa vez, numa festa de família em Salvador, notei que minha camisa chamativa atraía olhares que me deixavam desconfortável. Não era pecado, mas me perguntei, isso aponta para Deus ou para mim? Ajustar pequenas coisas no meu guarda-roupa me trouxe liberdade, porque percebi que modéstia não é repressão, é dignidade. O exemplo de José, em Gênesis 41:14, também me impacta. Quando ele saiu da prisão, mudou de roupa para se apresentar ao faraó, marcando uma transição em sua vida. Isso me faz pensar nas transições da minha própria jornada. Quando aceitei Cristo, senti uma mudança interna, mas levou tempo para que meu exterior refletisse isso. No Brasil, onde a moda é uma forma de expressão, aprendi que posso ser autêntico sem me conformar com padrões que não glorificam a Deus. Billy Graham dizia que a verdadeira transformação começa no coração, e o que vestimos pode ser um reflexo disso. A história de Acã, em Josué 7:21, me alerta sobre as portas espirituais que nossas escolhas podem abrir. Ele cobiçou um manto babilônico e trouxe maldição ao povo. No Brasil, onde brechós e lojas online oferecem tantas opções, essa lição é atual. Já comprei roupas sem pensar na origem, como um vestido com estampas exóticas que encontrei numa feira em Recife. Depois, senti um incômodo que só passou quando orei e me desfiz dele. Não era superstição, era discernimento. Deus nos chama a sermos prudentes, como em Mateus 10:16, até nas coisas pequenas. A armadura espiritual de Efésios 6:11 é outra lição poderosa. No Brasil, onde enfrentamos pressões sociais diárias, essa armadura, verdade, justiça, fé, me protege mais do que qualquer roupa cara. Lembro-me de um colega, Pedro, de Florianópolis, que mudou seu foco de marcas famosas para escolhas que refletiam sua fé. Ele não abandonou o estilo, mas passou a orar antes de comprar, perguntando: isso me aproxima de Deus? Essa atitude me inspira a viver com propósito, até na forma como me visto. Por fim, Apocalipse 3:5-19, 7-8, me enchem de esperança. As vestes brancas prometidas aos vencedores não são de tecido,
mas de justiça. No Brasil, onde a vida é cheia de altos e baixos, essa promessa me lembra que tudo aqui é temporário. Mas nossas escolhas ecoam na eternidade. Como Dona Maria, uma costureira de Minas Gerais que viveu com fé humilde, quero costurar meu linho fino com atos de amor e obediência. Lições práticas para a vida. Primeiro, ore antes de escolher suas roupas, pedindo a Deus que sua aparência honre a Ele. Segundo, pergunte-se: o que isso comunica sobre minha fé? Terceiro, busque equilíbrio. Celebre a criatividade brasileira, mas sem se prender à vaidade. Quarto, pratique o discernimento, evitando peças que possam ter um peso espiritual negativo. Por último, vista a armadura de Deus diariamente, porque ela é a verdadeira proteção contra as pressões do mundo. Chegamos ao fim dessa reflexão, mas a jornada está apenas começando. Se esse vídeo tocou seu coração, clique no like, compartilhe com aquele amigo que precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Nos comentários, deixe um amém ou conte como você alinha suas escolhas com sua fé. Fique até o fim, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Que Deus te abençoe e te guie em cada passo dessa caminhada.